Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas de análise. Se você está começando agora a investir nesse mercado, também não deixe de acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários. E no mês de agosto também temos novidades. A gente acabou de lançar o nosso guia de fundos imobiliários, que também é voltado para os iniciantes nesse mercado. Então é só entrar no nosso site e fazer o download, que é gratuito. Bom, o nosso convidado de hoje é o Gustavo Bueno, que é analista de fundos imobiliários da XP Investimentos. Tudo certo aí, Gustavo? Tudo certo, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Então, Gustavo, o BFI agradece a tua participação. E com a primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência profissional e como é que está funcionando hoje aí a área de pesquisa, né, em fundos imobiliários na XP Investimentos. Olha, Thiago, eu comecei no Santander, na área de macroeconomia. Eu sou economista, né? E de lá eu fui para a LCA Consultores, que é uma das maiores consultorias, a maior consultoria de economistas que tem aí no Brasil, e de lá eu fui para a Cushman. A Cushman é uma consultoria imobiliária, eu era o Head de Research para a América do Sul lá, então eu lidei com vários mercados, e lá eu fiz muito trabalho com os maiores proprietários do mercado, tá? Então, vários deles eram meus clientes, estou falando aí de BR Properties, eu estou falando de Pátria, eu estou falando de GIC, estou falando de CPPIB, CCP, todos eles parceiros, continuo com contato com eles até hoje, né? Fundamental para conseguir informações mais frescas aí de mercado também. Trabalhei com muitos inquilinos, né? Enfim, e sempre na mesma ideia, né? De entender vacância, preço, aluguel e fazendo projeção também disso tudo, tá? De lá, enfim, a própria XP era minha cliente, e eles falaram, pô, Gustavo, aqui a gente está fazendo uma puta expansão, né, na parte de FIIs, colocações de mercado, o varejo tem entrado muito forte agora, né, investindo também nesse produto. Você não quer vir aqui para fazer o seu head de análise aqui nosso, né, enfim, falar tanto de mercado como um todo, fundamentar isso, como também falar, né, recomendar carteira, enfim, né, fazer toda a análise financeira que é necessária também. Então, agora, dentro da XP, o meu papel é basicamente as informações de mercado para os assessores, cuidar das carteiras dentro da XP, né, não deixar nada de muito ruim acontecer, né, com esse mercado, deixar ele ganhar em robustez e poder conectar, né, todas as gestoras a esses assessores. Eu não represento a XPG, tá? Apesar da gente, enfim, né, tá aqui no mesmo prédio e tudo, eu não represento eles, eu falo com todos os gestores de maneira igual, e a gente tenta trazê-los todos, claro, para a plataforma de investimentos que é a XP, né? Então, enfim, é o que fundamenta o nosso trabalho, tá? Essa pluralidade aí de gestões, né, e ofertas juntos aos nossos clientes, né, e assessores. Certo, então tem essa diferença, uma coisa é a área de análise da corretora e outra coisa é a XP Gestão, que tem os seus próprios também fundos, inclusive listados aí em bolsa, né? Exatamente. É um Chinese Wall que acontece, tá? E, enfim, o que a gente sabe é só de informação pública mesmo, mesma coisa com todos os fundos, tá? Exato. E, Gustavo, o que até motivou esse convite, eu tive a oportunidade de acessar o material que você vem apresentando aí para todos que trabalham dentro da XP, na distribuição. Achei bem interessante a ideia que você possa compartilhar aqui com a nossa audiência essas informações. Então, como que você está analisando agora a evolução do nosso mercado, né, o tamanho do nosso mercado, em relação ao que a gente já tem nos países mais desenvolvidos, como é o caso, sempre te compara com o mercado americano, né, no caso dos REITs, né? Como é que você enxerga essa evolução? A gente está vendo aqui já um aumento bem expressivo, né, no número de investidores. Então, queria saber como é que vocês também projetam o crescimento do mercado de fundos imobiliários no Brasil. Eu gosto de trazer aqui nessa parte da discussão sempre
3 pontos bem importantes. Assim. Nos Estados Unidos, os REITs, né, que são os FIIs norte-americanos, eles representam 13% da indústria de fundos. Aqui no Brasil, os nossos FIIs, eles representam só 1,6% da nossa indústria de fundos. Né? Segundo lugar, lá, 80 milhões de norte-americanos investem em REITs. Aqui a gente tem algo em torno de 160, talvez 170 mil investidores hoje em FIIs. Né? E, finalmente, lá é um mercado de 1,1 tri de dólar, enquanto aqui ainda é um mercado de 40, 50 bi de real, né, o que está em bolsa, o que é listado. Né? Então, o que eu gosto de falar de cada um deles é o seguinte, né, número de pessoas, né, penetração que esse mercado tende a ganhar. Né? Não só em penetração, né, em número de pessoas, daqueles 170 mil que eu comentei, mas também representação dentro das carteiras de investimento. Né? Se você for pensar que 1,6% da indústria de fundos só é FI, quanto lá fora é 13%, ora, é fácil perceber que lá, com certeza, FI representa uma parte muito maior dentro das carteiras de investimento. Né? Então, você tem penetração, aumentar a representatividade, e aí, finalmente, sobre liquidez, né, quantas pessoas que não sabem já que as fundações elas estão entrando agora pesado nesse mercado. Né? Elas têm, se eu não me engano, são 12 anos, né, para se adequar, ou alguma coisa muito próxima disso, é bastante tempo, mas que assim, a janela delas se recolocarem é agora. O que acontece? Essas fundações, né, estou falando de Previ, estou falando de Petros, Funcesp, etc. Esses caras eles vão ter que tirar o imóvel que eles têm dentro dos investimentos que eles têm, né, mobiliados, tirar isso e colocar dentro de FIIs. Esses FIIs que eles vão colocar, eles não podem ter mais do que 20% do FII. Então são novos produtos que podem entrar a mercado. Só vem a mercado o que interessar. Então, uma parte vai ser vendida, uma parte talvez entre a mercado. Mais importante do que isso, do que for vendido vira liquidez dessas mesmas fundações, que por sua vez vão tentar reinvestir nos FIIs que já existem de mercado. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é basicamente que a liquidez ela deve aumentar bastante aí né, nos próximos anos, em especial nos próximos 5 anos, que devem ser a real, né, readequação de carteira de todos eles. Inclusive, o que você enxerga como... O mercado que, na verdade, de forma geral no Brasil, ele é bastante restrito em comparação a outros mercados desenvolvidos. Né? Então, o fundo imobiliário acho que não seria diferente, mas, em específico de fundo imobiliário, você concorda que um período muito longo que a gente teve de juros elevados, isso foi o principal motivo de a gente não ter um crescimento mais expressivo até o momento? Olha, da maneira como eu vejo, né, comparando com lá fora, né, os REITs, por exemplo, né, de novo, eles começaram em 1960, tá? Então já começa uma boa diferença. E aí você vai ver, até o final da até o começo da década de 90, lá os REITs eles tinham 10 milhões de dólares em REITs, tá? Não era muita coisa. No final da década de 90, esse número multiplicou por 12. O que fez essa indústria crescer tanto lá? Foi taxa de vacância caindo ao longo do tempo, com o PIB cada vez crescendo e cada vez mais forte ao longo do tempo. Então, de um lado você tem riscos menores e aluguéis subindo acima da inflação, e de outro lado você tem, claro, demanda sempre vindo e de maneira importante lá nos Estados Unidos. Isso aconteceu na década de 90. E a partir de 2010, eles viram o mesmo movimento. Um crescimento, acho que foi de 6 vezes, para chegar nesse 1,1 tri que eu comentei agora. O nosso momento de mercado aqui é exatamente o mesmo. É de inflexão dessa taxa de vacância, e mais do que isso, taxas de crescimento de PIB que vão perdurar daí para frente, né? Dado que, enfim, não aconteça nenhuma catástrofe, dado que alguma reforma fiscal saia, e esse tipo de cenário que é o cenário básico de mercado, tá? Focus, se você for ver, está em torno disso. Né? Se você for olhar para trás do nosso mercado, o histórico do nosso mercado, né, o mais forte mesmo, ele começou lá em 2009, 10, 11, 12 foi o pico dele, né? Nessa mesma época, a taxa de vacância, né, se você olhar 8, 9, 10, a taxa de vacância era muito baixa, com aluguéis muito altos. O que aconteceu a partir daí? Cara, a gente teve uma época de desenvolvimento muito forte, né, desenvolvimento de novos empreendimentos. Esses empreendimentos foram entregues, e foram entregues no meio da crise. Então, assim, eu falo isso sempre, é uma tempestade perfeita. Né? Então, taxas de vacância muito altas, sem nenhum crescimento de inquilino.
é rouba-monte. Você está lá num prédio, você rouba o inquilino do cara que está do lado, e lá do lado não tem como você preencher aquele espaço porque não tem ninguém crescendo, né? Então isso é muito ruim. O que isso fez? O preço caiu, né? E hoje o que a gente tem é um cenário super deprimido, né? E enfim, porque a gente acha que para frente isso melhora muito, né? Um cenário muito bom de crescimento e upside desse tipo de ativo, entendeu? Então, assim, no nosso ponto de vista, o potencial desse mercado é enorme, não só por tudo aquilo que a gente já comentou, né, de representatividade, penetração, etc., mas também porque é um ativo diferenciado. A única, assim, acho que a dificuldade maior, assim, que a gente tem, e é o que a gente mais briga, e é parte fundamental aqui do meu trabalho, é justamente a gente poder ajudar, aí, falando dos escritórios, dos assessores, eles não tomarem posições que talvez sejam mais arriscadas, ou que talvez sejam mais complicadas, ou que possam dar dor de cabeça lá na frente. Então a gente está sempre trabalhando com fundos que a gente sabe que o longo prazo é muito bom, que o gestor é muito bom, que o gestor tem dinheiro no fundo, que o setor vai melhorar mais rápido, e etc. e tal. Então, a gente está sempre olhando para essas coisas, né, procurando esses blue chips, para poder, enfim, acreditar e colocar esse mercado aí on track para crescer de forma permanente e forte, tá? Eu achei também bem interessante esse dado, né, que o mercado americano, pouco mais de 13% do total da indústria de fundos é fundo imobiliário, é bem representativo. Isso inclui não só os ETFs que são negociados na Bolsa de Nova York, mas fundos de forma geral, hedge funds, a indústria inteira, é isso? Exatamente, da indústria total de fundos deles. Então, realmente é bem representativo, né? Não, exato. Aqui, inclusive, eu fiz alguns estudos sobre exposição de carteira desde 2011, desde 2015, aumentando, né, colocando REITs dentro dessas carteiras. REITs, né, aliás, desculpa, colocando FIIs dentro dessas carteiras. Eu fiz uma carteira com 10% de FIIs e eu fiz uma carteira com 20% de FIIs. A verdade é que durante todo esse período você consegue um Sharpe melhor, tá, ao longo do tempo, e se quer saber até com rendimentos maiores. Então, assim, eu sei que é difícil de entender a categoria, é uma categoria nova de investimento, mais do que isso, ela é subdividida em muitas classes que não são simples de compreensão, né? Então, pergunta para qualquer um, né? Quem que sabe fazer projeção de aluguel médio da cidade de São Paulo, por exemplo? Nunca conheci ninguém que fizesse, tá? Eu acabei sendo o primeiro via Cushman lá, quando eu fazia lá os trabalhos. Agora, trazendo para cá, eu embedo aquelas premissas de preços que eu fazia para São Paulo nos nossos modelos de FIIs aqui, entendeu? Então, o que acontece muito é, o mercado ele vê curto prazo, ele olha muito para NTNB longa, né? Assim, a correlação é muito clara de dividend yields para curva longa, né? Real. E aí, no nosso caso, porque a gente tem uma expectativa de valor, né, de aluguel, que a gente, enfim, deveria saber, né, porque a gente tem lá os cálculos, tem as estimativas, tem os dados para isso, né, para calcular tudo isso, a gente encontra upsides que são muito relevantes. Acreditando nisso, né, enfim, acreditando que as coisas vão entrar nos trilhos aí, no cenário macro, etc., não deixa de ser um setor muito bom para investir, entendeu? A correlação, só para ter uma ideia, a correlação quando a taxa de vacância era baixa, lá atrás, em 2010, 2011, 2012, era muito baixa, era 0% com relação à Bolsa. Então, naquele momento, você diversificar a carteira com FII era um no-brainer, assim, tinha que fazer, entendeu? O que aconteceu depois foi, entrou a tempestade perfeita, tudo caiu, inclusive FII. Então, a correlação ela aumenta. Naturalmente ela aumenta, né? Positivaça, assim, ela fica entre 0,6, 0,7. Depois ele começa a melhorar e começa a embicar de novo, isso começa a cair de novo. E é esse que é o ponto. Você não consegue fazer uma análise estatística porque você tem poucos períodos para poder comparar as coisas, mas se você tem os fundamentos do que está acontecendo e se o que você está esperando acontecer, enfim, ela aparece como uma locomotiva, né, que deve vir de uma maneira ou de outra, cara, essa correlação ela tende a cair e os ganhos com os FIIs, eles tendem a ser muito bons ao longo do tempo. Representatividade dentro de carteira tende a ser cada vez maior, né? Eu acho que é um pouco essa mensagem. Não que vá substituir outra classe de ativo nem nada, mas ganhar um espaço para você diminuir volatilidade, aumentar retorno, isso para nós aqui é algo dado, tá? É interessante essa simulação que você fez, né, para tentar entender o que seria um portfólio com um peso entre 10% e 20% em portfólios nos últimos anos. Tem estudos aqui no mercado brasileiro já, acho que até foi publicado na Revista Brasileira de Finanças, que já também chega num resultado semelhante, né,
com testes estatísticos bem robustos, no sentido que a classe de ativos fundo imobiliário, ela realmente contribui na redução do risco, né, via diversificação e melhoria de Sharpe, como você falou, né? Mas, de qualquer forma, você também comentou, né? É relativamente difícil, mas se você comparar também com ações, né, você tem que entender do mercado de petróleo, né, fazer previsão de dólar, de minério. Acho que talvez o mercado imobiliário ainda doméstico aqui seja ainda mais fácil, entre aspas, do que os demais mercados, e olhando para o mercado de ações, né? Não sei se você concorda com isso. Não, com certeza. Aliás, até olhando para a Bolsa, uma coisa que a gente fez, né? Em maio e junho, todos os FIIs caíram muito, né? Ou caíram um bocado. E aí esse foi o motivo da gente fazer esse roadshow que você estava comentando, né? Que a gente saiu Brasil afora fazendo apresentações. Qual que era a ideia? Pô, um monte de coisa foi entregue, aí caiu. Caiu porque o FII é ruim, ou caiu porque está tudo caindo. Né? O que a gente fez foi justamente uma comparação histórica bem simples, ao longo do tempo, entre a Bovespa e o caminho que o IFIX fez, né, desde 2015, pelo menos. E a verdade é que, cara, você percebe claramente, né, a vol, né, do IFIX é muito menor que a da Ibovespa. Alguns calculam que seja um quarto, outros calculam que seja um terço. No caso, eu, para ser bem conservador, eu jogo para metade, tá, alguma coisa nesse sentido. Mas pode ser menos, e quanto mais liquidez, menor ainda vai ser, com os mesmos e melhores rendimentos que vão ter daí para frente. Mas assim, falando de maio e junho especificamente, né? Pô, é verdade que FII caiu? Caiu. Bolsa caiu o dobro. Né? Se você olhar na média, caiu o dobro. Então, o ponto é justamente esse, né? É entender isso como uma classe de ativo de diversificação, diminuição de vol, com rendimentos que vão estar cada vez melhor fundamentados e com menor risco, né? E com certeza entregando rendimentos cada vez melhores. Tá? No caso, a gente estuda cada um dos mercados, né? Então a gente faz projeção de vacância para escritórios São Paulo, a gente faz projeção de escritórios Rio de Janeiro, a gente faz projeção de logístico e industrial São Paulo, a gente faz de shopping Brasil, e para tudo isso a gente inclui no que a gente acredita que pode ser essa média de IFIX ao longo do tempo. Né? Quando você comentou aqueles 11% de retorno ao ano, ele é um retorno que inclui dividend yield, ele inclui ganho de capital, e ele já é real e livre de imposto, 10 a 11% ao ano. Se você olhar nos Estados Unidos, em períodos bons, os REITs eles dão lá em torno de 15%. Né? Então, assim, cara, eu estou sendo bastante conservador quando eu falo algo em torno de 10% e 11%, numa curva de vacância, por exemplo, de São Paulo, escritórios, que deve cair, né? Aliás, cair dos 29% que foram lá no final de 2016 para aproximadamente 15% no próximo ano já, entendeu? Então, assim, a queda é muito forte, isso tem vindo de modo acelerado, e o risco de investir nesse setor, com certeza, é cada vez menor, com benefícios cada vez maiores. Bom, interessante. Eu ainda vou comentar um pouco mais, né, sobre esse relatório especial, enfim, que até teve comentários no nosso fórum, né, em relação a será que vai render mesmo 11%. Mas tem uma outra questão aqui, também é voltada para aquele público que se interessa por fundo imobiliário, porque é o público que já investe em imóveis. Né? O fundo imobiliário é DNA imobiliário e tem uma série de vantagens, mas tem alguns cálculos, até eu já trabalhei alguma coisa aqui através da metodologia do FIPZAP, né, para entender o quanto que ganharia hoje um investidor que compra um imóvel residencial, um apartamento, uma sala comercial, em relação ao que ganha o potencial de ganho do fundo imobiliário. Eu gostaria que você falasse também dos números que você calculou nessas apresentações que você vem realizando. Sobre imóvel próprio, uma coisa primeira assim, que eu queria colocar em discussão, e isso é um fato que até quem está no setor comercial às vezes fala, e que eu mesmo já discuti, bati boca bastante agora com eles, que é o seguinte, ele fala, né, todo esse pessoal aí que trabalha nessas grandes properties, né, ou uma boa parte deles, a propriedade física não muda de preço como muda a telinha. Na minha concepção e da maneira como eu vejo, isso é mentira, tá? Por que eu falo isso? Vamos ver, por exemplo, na hora que a curva longa, né, a curva de juros longa, abriu entre maio e junho.
Nesse período, os FIIs caíram lá em torno de valor 10%, né? O IFIX caiu 10%, né? A bolsa caiu mais, a gente comentou sobre isso já, mas caiu lá em torno de 10%. Eu sei que tem vários portfólios à venda no mercado, isso já saiu em jornal, inclusive, tá? Não é segredo para ninguém. Assim, portfólios grandes, né, vendendo, assim, para esses grandes investidores, né, de property companies. Cara, quando veio e abriu a curva longa, as propostas caíram 10% também. Né? A brincadeira aqui é pensar se isso é coincidência ou não. Né? No fundo, o que acontece é a proposta cai, o deal não sai porque o cara não está com a corda no pescoço. Né? Aqui a alavancagem de propriedade é muito baixa. Então o cara espera para sair o valor que ele realmente quer, ou com um deságio muito pequeno. Então o que acontece no final das contas é, se você olhar em termos de rentabilidade, tudo caiu demais, mas o valor transacionado ele não cai tanto, porque não tem essa alavancagem para ajustar esse mercado no nível que deveria estar, né? De risco e retorno que você tem. Então, assim, primeira coisa que eu queria colocar, propriedade física, muda valor? Muda, tá? Isso aí não tem jeito. Se você tem um lugar, se você... pega os FIIs que estão muito bem localizados. Eles caíram super pouco, se é que caíram durante esse período. Se você pegar imóvel super bem localizado, também não caiu de valor, é verdade. Pega FIIs que tem um riscozinho maior, que não está tão bem localizado, que você não tem tanto ali, né, como segurar o inquilino, talvez, ou que a demanda não seja tão forte. Cara, caiu mais. Mas imóveis, quando chega essa época, essa parte, né, enfim, quando você não tem demanda, também não acontece transação, ou o preço sai lá embaixo. Né? Então, assim, valor de ativo físico muda, sim, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se você levar em consideração o mercado residencial, na média dos valores, pega lá FIPZAP, valor de venda, valor de aluguel, calcula retorno disso ao ano, não tem como isso bater FII, tá? Não tem como. Isso, se você tirar o IR, inclusive, o FII chega a dar 2 vezes e pouco o que é a rentabilidade de residencial próprio, tá? Isso para o Brasil inteiro, a gente fez para todas as capitais, pegamos lá os dados do FIPZAP, calculamos, deu esse resultado para o Brasil inteiro, tá? Foi consistente, né, o resultado. Outra coisa que acontece bastante é cliente de assessor nosso aqui, o cara ter, por exemplo, sala comercial, né? Sala comercial, o desembolso também não é tão grande. E olha, fala a verdade, o cara tem um rendimento melhor, tá? O cap rate de entrada, né, que é o rendimento bruto desses empreendimentos ao ano, eles tendem a ser melhores. Você tira o imposto, cara, ele rende mais do que rende imóvel residencial. Isso é verdade. Mas veja, por outro lado, que ele ainda é 1,5 vezes abaixo do que entregam os FIIs. Né? Então, assim, olha, e aí, né, todas as vantagens que todo mundo já fala e que tem, né, pô, você vai comprar um imóvel próprio, TBI, você tem N impostos, N problemas, né, que aumenta o custo disso, você não tem liquidez, né, então, puta, precisava desfazer desse imóvel para pegar dinheiro, ferrou, né, qual é o tempo hábil que você tem para fazer isso. É verdade que FIIs não são tão líquidos, mas, pô, cara, dependendo da posição, 1 semana você desfaz ela, entendeu? Nos mais líquidos, com certeza. Para a maioria das pessoas, é absoluta certeza. E tem a possibilidade de venda fracionada, que às vezes você tem lá um imóvel de valor de 500, 600 mil reais, você precisa só de 100 mil. No fundo imobiliário é muito mais simples você, não, vou vender somente 100 mil, o resto fica no mercado. Exato, que era exatamente o que eu ia falar, você consegue diversificar, né? O apartamento legal que você quer comprar, que você não tem dinheiro, você não pode comprar só o banheiro dele, né? Você tem que comprar o empreendimento inteiro. Então, como é que você não compra a fração ideal do negócio para alugar, né? Isso não existe. Então, essa ideia de que FIIs tem todas essas vantagens é uma verdade, tá? Tem um ponto que é o imposto sobre capital, né? O imposto sobre ganho de capital, os FIIs são de 20% e o imóvel próprio são de 15%. Né? Eu acho que esse é o único ponto, né? Algumas pessoas me falaram, por exemplo, quando eu estava fazendo roadshow, mas o imóvel próprio, se eu reinvestir em imóvel, eu não pago o ganho de capital. E aí eu respondo, olha, se você colocar num FOF, também, o cara vai girar a carteira inteira e você não vai pagar a IR. Né? Aliás, tem o recolhimento hoje, né, porque não está bem claro qual é a política sobre isso, mas já tem devolução, né? O BTG é um desses fundos, o BCFF é um dos que está entregando de volta esse tipo de rendimento, o Mogno está atrás disso também, enfim, todos os que são FOFs vão optar por fazer esse tipo de recolhimento e depois, enfim, entregar de volta para os cotistas, mas no fundo não tem imposto sobre ganho de capital, né? Isso é muito importante também, né, dizer.
Bom, interessante. Uma pergunta, né, já um pouco dentro da linha do que a gente estava falando anteriormente. Quer dizer, se você olhar o 2017 teve um bom ano para fundo imobiliário em termos de retorno, né, 2016 também, 2018 estava começando bem, quer dizer, tinha uma expectativa bem mais positiva do que está agora. A gente agora já está mais próximo da questão eleitoral. Então, mas dado esse ambiente mais pessimista, né, do mercado de forma geral, não só para fundo imobiliário, né, com que cenário vocês estão trabalhando agora? Então, daí já, de novo, a gente pode retomar aquela questão que você falou, que ainda assim vocês estão com essa expectativa, né, de um bom portfólio imobiliário, então poderia render 11% ao ano aí nos próximos anos. Sim, então vamos lá, né? Ano passado, quando veio, antes da delação do Joesley, o mercado estava estimando que ia crescer 1,5% de PIB, veio a delação, todo mundo começou a apostar em 0%. Né? No final foi 1%. Esse ano, todo mundo estava apostando em 2%, 2,5%, talvez 3%. A mediana das expectativas Focus agora está em 1,5%, tá? Talvez um pouquinho abaixo disso. Mas assim, as boas casas, top 5, é acima de 1,5%. Tá todo mundo falando em algo próximo de 2%, por exemplo. Então assim, de uma maneira ou de outra, o crescimento está vindo. E como que isso impacta o imobiliário? Ele impacta o imobiliário, e aí dividindo, né, em tipologias, em 3 frentes muito importantes. A primeira delas é emprego. Emprego tem tudo a ver nas grandes cidades com ocupação de escritórios. Tá? A gente segue o que é empregos em escritórios, e esses empregos em escritórios, para a cidade de São Paulo, por exemplo, não só ele antecipa a curva, como tem vindo muito bem, tá? Já em 2018. Então, demanda por escritório em São Paulo, com certeza tem, e vai ter para frente quanto maior for o crescimento do PIB. Rio de Janeiro caiu muito, mas porque é focado em óleo e gás, também não deve crescer tanto. Tá? Então, volta a demanda no Rio de Janeiro, mas de maneira espaçada. Outra coisa que a gente gosta de ver muito é faturamento no varejo. Faturamento do varejo tem uma correlação gigantesca com o desempenho de shopping center. Então, os FIIs de shopping center, né? Tudo a ver com o que é desempenho de varejo. A gente pega a PMC, Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE, acompanha ele, a correlação é muito alta, né? Eu só tenho uma coluna no valor comparando o PMC e o desempenho dos FIIs. E aí o ponto é o seguinte: é verdade que deu uma sofrida ali, né? Entre maio e junho, inclusive os FIIs mostraram isso, colocaram nos relatórios gerenciais, mas eu deixei muito claro na coluna também o seguinte: o que leva a PIB a crescer, 60% dele é consumo. Então esquece, se PIB é positivo, para frente esse consumo vai crescer também, e cada vez mais alavancado, quanto menor for o desemprego. Tá? Então isso é super importante, ele cresce acelerado. Eu falei de faturamento, mas tem uma outra parte desse varejo que é importante a gente ter em consideração, que é o volume desse varejo. Maior volume de varejo sendo transacionado, né, enfim, você comprando produtos e tal, maior é o centro de distribuição que você precisa ter. Acabou. Então, é demanda por espaço de galpão logístico, naturalmente. Tá? Então, e tudo isso, se PIB é positivo, cresce. Tudo isso cresce. Ele pode crescer mais acelerado, se estiver lá na casa dos 2, 2,5, talvez 3. Ele pode crescer de maneira mais desacelerada, se for lá em torno de 1,5 de PIB. Tá? Em todos esses cenários, contudo, ele cresce. Se você não tem oferta, como é o caso de escritórios, cara, a taxa de vacância cai. Se taxa de vacância cai, é consequência lógica que aluguel sobe. Se aluguel sobe, dividendo de fundo, sobe, acabou. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se aluguel sobe e cap rate se permanece mais ou menos constante ao longo do tempo, cara, preço por metro quadrado sobe ao longo do tempo. Então você tem não só a parte de aumento de ganho de dividendos, como você tem aumento do ganho de capital. Em outro sentido, se você comprou uma cota hoje, seta esse preço hoje, para frente você ganha cada vez um dividend yield maior, e para frente você ganha, você tem um preço pelo book que você pagou, né? Você tem um preço pelo book cada vez menor, né? Indicando que você comprou cada vez mais barato. Então, qual que é a ideia final? Se eu olhar isso tudo como uma grande média e dividir nessas grandes faixas, né, enfim, de tipologias, cara,
A nossa conta é que dá esses 15% nominal livre de imposto, ou 10% ou 11% real já livre de imposto, entendeu? De uma maneira ou de outra, esse mercado, ele vem como uma locomotiva, não tem como, a gente não enxerga nenhum downside muito estranho que não seja problema macroeconômico muito intenso, tá? E aí esse é o detalhe que ele tem, que é super importante. E você falou que então você utiliza, possivelmente já desde da época que você trabalhava em consultoria econômica e depois imobiliária, então você tem esses indicadores, vamos dizer assim, macrosetoriais que seriam, a gente poderia considerar então como indicadores antecedentes para utilizar para o mercado de fundo imobiliário. E eu gostaria de entender um pouco qual é o dado que você comentou sobre que seria um antecedente, que estaria bem correlacionado com o mercado de escritórios. O que a gente usa aqui é emprego da cidade de São Paulo, a gente pega o CAGED, separa setor por setor, do CAGED para São Paulo, região metropolitana, e desses setores, separa só o que é financeiro, imobiliário e de informação. Você pega esses caras, se você somar o estoque dele, olha que legal, né? Se você somar o estoque deles, pega a ocupação total de São Paulo, tá? A ocupação total de São Paulo é algo em torno de 10, 11, até 12 milhões de metros quadrados. E você dividir por esse estoque de pessoas, você chega no número final ocupado por pessoa de 8 metros quadrados, 9 metros quadrados ocupados por pessoa. A legislação demanda que sejam 7. Quando eu fiz as contas e cheguei em 8, 9, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que era uma variável que estava intimamente ligada com a maneira de ser desse mercado, entendeu? E diretamente relacionada a volume de ocupação, que é o que a gente está mais preocupado, né? Hoje, o que acontece no mercado imobiliário é muito mais em termos de volume de ocupação do que em termos de preço. Lá na frente, quando fechar a vacância, ele vai ser muito mais em termos de preço do que em termos de volume de ocupação. Porque também a gente conversou aqui com empresas de pesquisa imobiliária, também tem essa questão, né, que você comentou, a questão também do lado da oferta. Então, a gente não deve ter ofertas, né, uma quantidade relevante nos próximos anos, que isso tenderia a não pressionar, mesmo em condições, né, de um crescimento não tão elevado, não tenderia a impactar tanto na questão da vacância, nessa questão do mercado corporativo, né? Não, com certeza. Para São Paulo, isso é um no-brainer, tá? Você não tem mais entregas. As únicas entregas que vão vir, elas são em 2020. E essas entregas de 2020 não são nem de perto tão grandes quanto as que a gente viu nos anos anteriores, tá? Então, tá bem tranquilo o mercado aqui de São Paulo, né? Com demanda, já era. Vacância cai, preço sobe. Rio de Janeiro é que é o problema. O lance é, a taxa de vacância lá bateu 40%. Com uma demanda que ela é insuficiente, né? Ela não é tão grande, você pode ter um movimento de flight to quality, né? Então, os inquilinos saírem de Bs e indo para As, e isso acontece, tá? Tem muita visita lá no Rio, os prédios estão tendo esse tipo de demanda, principalmente os novos, e alguns que estão em fundos, inclusive, né? Isso é bem claro, tá? Na tendência de mercado e tudo. Mas, assim, isso não é suficiente para você derrubar 40% para 20%, entendeu? Em 2 anos. Não chega, não dá, não tem conta que chega lá, entendeu? Então, por causa disso, o Rio de Janeiro, o que a gente fala é, olha, Rio de Janeiro agora está com preço médio transacionado na casa dos 85 a 90 reais o metro quadrado, de uma média anterior que era de 120, 130. E aí o nosso ponto é o seguinte, para frente, esse valor ele não pode ser muito maior do que ele está hoje, porque a taxa de vacância continua alta. Então, apesar da taxa de vacância cair, ele cresce, mas ele cresce devagar. Ok. Aí a primeira pergunta que sempre me vem é, Gustavo, então é loucura estar no Rio de Janeiro? Eu sempre falo, não. Porque qualquer investimento depende do preço que você entrou. Se você entrar barato, você entrou certo, né? Ou se você entrar no preço correto, você pode conseguir deals muito bons. Eu tive perguntas de alguns gestores, inclusive, que me fizeram nesse sentido. Cara, você acha maluquice comprar uma coisa no Rio de Janeiro muito bem localizada e muito bem locada, né? Então, contratos de longo prazo e tal. Eu falo, cara, se pelo preço certo, eu não vejo problema nenhum. Você explica isso, põe, ó, essa aqui é a curva de crédito do cara por enquanto. Lá na frente, você fala, olha, tem segunda geração? Tem. Porque o Rio vai voltar de uma maneira ou de outra. Ele só não volta agora no horizonte de 2, 3 anos. Mas ele volta, entendeu? Não tem jeito. E voltando,
isso daí é uma propriedade que ele comprou a preço de banana, sabe? Meio igual o Terra no pico da vacância, quando teve que aportar mais dinheiro dentro do fundo, que quiseram comprar, sei lá, preço de banana. Então, essa é a condição do Rio hoje. Se você entrar correto, você ganha muito dinheiro, entendeu? Então, até os investidores que acompanham aqui há mais tempo, enfim, são mais experientes, já tem isso bem na cabeça, né? Existe essa diferença, fala assim, mercado corporativo, né? O fundo imobiliário é basicamente São Paulo e Rio, mas são mercados totalmente distintos, né? São Paulo é uma coisa, Rio de Janeiro é outra, então Rio de Janeiro realmente é um mercado, por exemplo, investidor que quiser comprar um monoativo no Rio, então tem que tomar muito cuidado, então, de repente, até, você falou, tem algumas oportunidades, mas, de repente, encontrar fundos multiativos que tem no portfólio alguma posição no Rio de Janeiro, de repente, seria, pelo menos para quem está começando agora, né, seria, então, de repente, uma estratégia interessante? Olha, olhar para o Rio de Janeiro, você tem que olhar só com muito cuidado, né? Se for um fundo que tenha multiativos com alguma exposição para Rio de Janeiro, cara, pode fazer sentido a entrada. Sei lá, o BC Fund, né? O BC Fund está bastante descontado para o que pode ser frente à aquisição que eles vão fazer agora, ou que teoricamente vai sair agora, né? Se sair, tem muito ganho para acontecer dentro do BC Fund, ok. KNRI, todo mundo pensa, às vezes, né, pensa só que é só logístico, não é? 65% logístico e o resto é laje corporativa, que não é bem corporativa, é um B, mas muito bem localizado. Esse B muito bem localizado, no Rio de Janeiro, vale muito dinheiro. Isso é muito bom, entendeu? Isso é muito resiliente também. Não tem problema você apostar numa coisa dessa, se ele já tiver precificado da maneira como deve ser, entendeu? Então, o grande ponto aqui o KNRI, inclusive, que está com uma cota super descontada, né? Tem caído bastante agora no curto prazo. Mas, enfim, tem opções que são razoáveis sim. Monoativo, aí você toma mais cuidado, né? Então, por exemplo, o FAMB. O FAMB, depois que veio lá a notícia, ele virou preço de laje, né? Então, quanto custa você comprar o prédio, retrofitar e recolocar ele no mercado num tempo crível? Logo que saiu a notícia e que começou a cair o preço do fundo, a gente setou R$ 2.150, que dava R$ 4.000 o metro quadrado. Eu fiz umas continhas, falei, pô, se eu juntar retrofit com o tempo que o cara ficou para poder recolocar o produto e tudo, é bem localizado, porra, talvez ele valha isso mesmo, entendeu? Hoje está batendo aí, 2.100, 2 e pouco, né? 2 e tanto. Outro monoativo, o Torre Almirante, o Alme. Ele tem um problema de vacância que é sério. Ele tem fração ideal, né, do empreendimento como um todo. E tendo uma vacância importante, ele tem que pagar condomínio, tem que pagar IPTU, tem que pagar um monte de coisa. Será que o caixa dura até bastante tempo? Será que a carência, enfim, da WeWork já acabou, eles vão começar a pagar e vai compensar todos os outros custos do fundo? Né? Então, só tem que tomar muito cuidado com o que é o tipo de ativo que você está comprando e como que você está comprando isso, sabe? Eu acho que o monoativo ele tem que ser um caso muito especial. Um caso que a gente gosta bastante é o VBI, né, o que fica aqui na Faria Lima, né, 4.440, 12% de vacância, R$ 18.000 o metro quadrado. Você não compra nenhum corporativo em São Paulo hoje, aqui na Faria Lima, AAA, da maneira como ele é, a R$ 18.000 o metro quadrado. Isso é barato, não tem jeito. Isso tem que estar na carteira de alguém que quer seguir nesse mercado por muito tempo, sabe? Então, monoativos não são estratégia, assim, super predominante, né? A gente prefere que não, né? Lógico, poder diversificar é sempre melhor, né? Mesmo dentro do mesmo setor, mas, assim, tem alguns casos que são muito especiais, sabe? Bom, interessante. Então, realmente, o Rio de Janeiro requer bastante estudo, né, para a gente realizar um investimento nesses fundos. E, Gustavo, e qual que as perspectivas aí em relação ao mercado logístico, industrial e shopping center? Para logístico, você tem duas estratégias aqui que na nossa cabeça estão muito claras. Tem uma estratégia que é para condomínios próximos de São Paulo, próximos da região metropolitana, tá? E tem uma outra estratégia que é para condomínios mais afastados. Isso salvo exceções, tá? Porque tem condomínios que são muito diferenciados e tal, a gente pode discutir sobre isso também. Mas, grosso modo, falando de logística, empreendimentos que estão próximos a São Paulo, a taxa de vacância tende a cair antes,
porque você não tem mais tanto terreno para entregar coisa, entendeu? Se isso acontece e aumenta a demanda da maneira como a gente está pensando, natural que a taxa de vacância caia bem, né, próximo de São Paulo, e por isso o aluguel suba bem. Se o aluguel vai subir bem, ele sobe acima da inflação. Se ele subir acima da inflação, eu quero contrato atípico ou contrato típico? Eu quero um contrato típico, porque eu quero ser marcado a mercado, porque eu quero crescer acima da inflação. Então essa é uma jogada que você pode fazer, enfim, que alguns fundos estão procurando fazer agora. Condomínios mais afastados, né? Então, putz, aqui tem mais terreno, é um pouco mais complicado, são regiões que estão se desenvolvendo e tal, mas tem um BTS, a empresa tem que estar lá e, porra, vale a pena entrar? Pra caramba, né? São contratos atípicos que entregam sempre o dividendo com risco super baixo, né? Então, beta baixo, risco baixo e tudo mais, tá? Então, são duas estratégias fundamentais para logístico, as duas que podem dar muito certo, é uma questão só do fundo conseguir ter acesso a essas ofertas e negociar bem, né? Porque a demanda, enfim, até pouco tempo atrás não estava tão baixa, né? Você tem, não só, acho que o XPlog estava com dinheiro, né? Agora entrou com o MOU, está com menos dinheiro agora para poder colocar no mercado, e o HGLG, né? Está com bastante dinheiro também. Então, assim, tem que disputar com quem tá no mercado, né? Não é fácil, a diligência tem que ser rápida e muito bem feita, e diligência dessas coisas não é fácil de fazer, tá? Na parte de shopping center, tem duas estratégias que são importantes. Uma delas é fundos que podem ter ativos um pouco melhores dentro da carteira, mais relacionados a Tier 1, assim, dominantes absolutos, tá? Que tendem a ter um growth também bom ao longo do tempo, porque demanda, né, deve aumentar muito nesses que são mais consolidados primeiro, né? E tem uma outra estratégia que é mais de Tier 2, né? Então, empreendimentos talvez mais secundários, mas que entregam um dividend yield, assim, constante ao longo do tempo e muito bom, mas com growth menor. Então, a primeira estratégia, ela seria, enfim, mais no sentido de um XP Malls da vida, ou alguns monoativos muito especiais, tá? E do outro lado, uma segunda estratégia, a segunda estratégia, que é Tier 2, seria mais talvez um VISC, sabe? Que tem aí um dividend yield que eles entregam que é muito bom, procuram sempre caps maiores, né, de mercado, e esse tipo de coisa, tá? Você tem, enfim, um dos cases que eu gosto também, que talvez ele é mais baseado em Tier 2, mas porque são ativos mais antigos e eles estão sem dinheiro para fazer nada, que é o HGBS, eles acabam tendo que trabalhar os próprios empreendimentos, né? Mas assim, a cota tá tão amassada, cara, e o negócio lá tem um potencial tão grande, que é vacância caindo, inadimplência caindo, né? Enfim, o HGBS é um portfólio de prédios, de empreendimentos, que entrega um dividend yield hoje na casa dos 7,5, né? 7,5. Cara, é muito alto para shopping center isso. E fechando vacância, fechando inadimplência, não tem porque isso, enfim, não tem um potencial gigantesco, tá? Então, assim, como a gente acredita que esse varejo ele tende a crescer para frente, né? E ele tende a dar sustento, né? Para o que é performance de todos esses shopping centers. Olha, vê um exemplo. Dentro do XP Malls tem aquele Caxias, né? O Caxias aumentou em termos de avaliação muito, né, em um ano, né, do que ele foi comprado. E isso é super importante a gente ter em mente. Pô, isso daí é fluxo de NOI que teve de um ano para o outro, que valorizou o imóvel para caramba. Isso só entre 17 e 18. Imagina o que isso pode fazer entre 19, 20, 21 e etc. Entendeu? Então, enfim, na nossa concepção, e tomando um mercado, um cenário bem conservador, tá, que é o Focus mesmo, tá, a mediana do Focus, enfim, não tem por que a gente não pensar que todas as categorias têm um certo, enfim, bom rendimento, né, que pode ter daí para frente, boa performance, né, que pode ter daí para frente, e cada uma na sua estratégia, cada uma no seu quadrado, com certeza. Né? E dentro dessas três, né, principais, falando em tijolo, né, dentro dessas três principais categorias, a gente comentou que é laje corporativa, logística industrial, né, e shopping, o que você daria mais peso hoje dentro de um portfólio para o investidor, dado o cenário macro que você está enxergando, né, porque, como você falou, às vezes também logística, nem sempre o contrato atípico é interessante, o shopping também tem característica de já ser um ativo mais resiliente, também captura o crescimento econômico, né, porque tem receitas de estacionamento, participação em faturamento, entre outras receitas, né?
Então, dentro desse contexto hoje, né, o que você colocaria de mais peso no teu portfólio, esses 3 segmentos? Isso depende muito da característica do investidor, né? Eu sempre falo isso para o assessor, que isso não tem uma pergunta fácil, né? E mais do que isso, né? Para o investidor que está entrando ainda nesse tipo de produto, às vezes tem um produto que ele se sente melhor, assim, sei lá. Muitas vezes próximo da casa do cara tem um shopping center, e o cara fala, porra, tem uma fração ideal desse negócio, é diferente. Ou se o cara mora em São Paulo, no Rio, é comum o cara trabalhar em prédios corporativos grandes e robustos, o cara, porra, isso aqui é legal, isso aqui deve ir para frente, sabe? Então, depende muito, tá, da estratégia, da maneira como o assessor pode colocar isso para o investidor final, mas assim, numa carteira que eu fosse considerar moderada hoje, porque tem muita coisa acontecendo em termos de eleição. Qualquer que seja o presidente no ano que vem, ele tem que manter consumo e ele tem que reduzir desemprego. Eu acho que isso é uma condição que não tem governo que vá discordar disso, independente do que acontecer. Se isso é verdade, shopping center ele é um no-brainer, tá? É um que tem que ser um que tenha gestão muito boa, porque daí você diversifica e diminui esse tipo de problema, e comprar barato é fundamental, né? Eu acho que as 3 principais opções de mercado que a gente tem hoje aí, vamos falar VISC, XPMOLs e HGBS, os 3 estão amassados, tá? E os 3 seriam boas entradas. Falando de uma carteira de lajes corporativas eu gosto de pensar em estilingadas, assim, eu acho que é um ganho de capital que pode vir de modo importante e legal, assim, então, o próprio BRCR, né, se saía o deal, porra, cara, vem muito rendimento, entendeu, para cima do investidor, então, essa cota vai reagir, né, de uma maneira ou de outra, acho que é uma entrada bem óbvia aí. E aí algumas outras posições de monoativo muito bem localizado, eu gosto muito, tá? Eu gosto muito do Terra, por exemplo, também, que está todo locado e que deve ter revisionais logo, né? Revisionais em um momento em que, cara, é super interessante. Os inquilinos acabaram de chegar, estão há 3 anos no prédio, vão levar uma revisional em cima, com certeza essa revisional vai ser boa, entendeu? Vai ser forte. Então isso trazendo mais rendimentos também para os investidores do Terra, né? Do ponto de vista de logístico, o logístico, eu acho que assim, um upside legal que tem de remanejamento de carteira, inclusive, é o HGLG, né, está entregando bons dividend yields, e aí, tendo dinheiro e podendo remodelar a carteira, acho que isso é super interessante, tá? Aliás, teve um que eu não falei, de Lages, o HGRE, ele vai começar a oferta deles, vão fazer emissão e tudo, e se eles pegarem dinheiro para reformular a carteira deles, cara, é potencial gigantesco também, tá? Sobre o de logístico, eu acho que o HGLG é um fato, tá? Se eles aplicarem bem os recursos, acho que cara, entrada com certeza, e, cara, XPlog é R$90, é muito barato, entendeu? Não tem como. Colocar mais peso, hoje eu colocaria mais peso mesmo em shopping, com certeza, tá? E aí, seguido... Cara, o HGLG para a gente é até uma estratégia de renda, tá? Para você ter uma ideia. Então, ele também protege bem aí o investidor. E aí, por último, colocar um viés de alto, né? Uma pimentinha nessa carteira. Acho que colocar uma laje corporativa, assim, pode até ser monoativo. Acho que vale a pena. Sim, como você falou, acho que uma questão importante não existe uma carteira ideal, existe uma carteira para aquele perfil de investidor, então nem todo mundo vai ter o mesmo portfólio, então tem que tomar sempre esse cuidado. E mudando agora de assunto, Gustavo, também tem uma pergunta que a gente parece que é consenso entre pelo menos os especialistas que eu venho conversando, aí falando de novo do mercado corporativo, principalmente o mercado corporativo de São Paulo, a questão que você trabalhou também no teu material de apresentação, a ideia do ciclo imobiliário, né? Que a gente estaria agora numa fase, principalmente no mercado corporativo, meio que no fundo do poço, meio que finalizando uma fase de recessão e que iniciaria, dentro desse ciclo, uma fase agora de recuperação. Então, agora seria um momento adequado para a entrada, vamos dizer assim. Não, com certeza. Pensa um pouco, né? Você tem demanda, não tem oferta, a vacância cai. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Lá para trás,
pagava-se um prêmio muito grande, né? Enfim, tinha-se um prêmio muito grande, né, para os dividend yields com relação à NTNB, né? A gente olha muito a NTNB 2024 e esse spread ele era lá na casa dos 4 pontos percentuais ou alguma coisa assim. De lá para cá, o que aconteceu foi a curva longa fechou, então isso beneficiou todas as classes de ativo. E também o risco setorial diminuiu. Então esse spread que era de 4 pontos percentuais lá atrás, ele fechou, hoje é 2, né? Agora imagina, ele é 2 com um mercado que tem 40, 50 bi de real, que pode ficar muito maior, mais líquido, né, com portfólios cada vez mais robustos e interessantes. Cara, para mim, esse spread, inclusive para a NTNB longa, média e fixa, ele tende a cair, cara, ele tende a ser menor, talvez 1,5, talvez 1 ponto. Se você olhar, né, e aí um exemplo bem estranho, né, e diferente, o Shopping Higienópolis, por exemplo, paga dividend yield de, sei lá, 4,5, 5. Né? Ele é mais seguro do que a dívida brasileira. Tá? Então, para quem está comprando aí NTNB, saiba você que tem algo que é mais, né, aliás, menos arriscado do que a dívida do Brasil. Né? Então, inclusive, nesse guia que eu comentei agora no começo, a gente fez, o investidor sempre quer saber estudos de caso de sucesso. A gente colocou 2 nesse guia, tem um lá que é do Shopping Higienópolis, que é um caso clássico do nosso mercado, que já também está há bastante tempo, né? Então, eu fiz um cálculo lá de 10 anos, né? De agosto de 2008 até agora 2018. Se você calcular ganho de capital mais dividendos, dá um retorno médio ano de 16,5%. Isso é muito bom, né? É muito alto, né? Mas, assim, é um que é, enfim, fora da curva, com certeza, mas imagina, né? São fundos, hoje, são poucos os fundos que têm mais de bi, né? Não são muitos. E o que a gente espera para os próximos anos é que justamente esses fundos que sejam mais de bi, lógico que eles nunca vão ser maioria, mas que você vai ter uma gama muito maior de fundos, entendeu? E assim, talvez até mais diversificados. Olha que legal, né? A gente está falando só de 3 tipologias, mas, pô, hotel, em tempo que PIB cresce pra caramba, cara, é super atraente. É super atraente, uma classe de ativos super boa. O residencial ele tem um risco intrínseco, mas se é verdade que o PIB vai crescer por um longo prazo, né, reforma fiscal, etc., cara, puta, investir nisso, você ganha lá IPCA mais 30%, mais 40%, né, isso ao ano, isso é muita coisa, né? Lógico que tem o carrego de tudo e para tudo acontecer, mas então você não recebe nada, né, enquanto isso acontece, mas são classes de investimento também que são muito diferentes e que são super interessantes também, né? Então, assim, da maneira como a gente vê e da maneira como a gente tem atuado e trabalhado, daqui para frente, o que a gente vê é um mercado cada vez mais robusto, cada vez melhor, com spread, né, de setorial cada vez menor e, portanto, preços cada vez melhores, entendeu? Então, em relação, Gustavo, desculpa te interromper, porque eu já trabalhei essa ideia tanto em artigo de blog, também com os meus alunos, eu tenho um grupo fechado de alunos, né, do meu curso de fundos imobiliários, essa questão do spread, porque dá aquela ideia, o que do ponto de vista financeiro é interessante o retorno de um fundo imobiliário, se eu entrar agora faz sentido do ponto financeiro? Então, eu tinha algumas estimativas aqui, que se olhar uma NTNB longa, 24 a 35, seria historicamente a média, falando de fixo, né? Seria esse número que você falou, talvez não chegue a 4, é próximo de 3,5, e que agora teve um recuo, né? Em torno de 2 e pouco, né? Mas aí tem 2 interpretações, né? Será que se as cotas não caem para esse spread aumentar de novo para a média histórica, ou será que é uma quebra estrutural mesmo? Quer dizer, a partir de agora, a gente não vai ter mais uma média nos próximos anos, que seria de 3,5 a 4, e seria uma média mais próxima de 2. Da maneira como a gente olha, a gente tem 2 blocos dessa curva, né? O primeiro bloco é o bloco de baixo, que é a NTNB. Né? Então, saber se essa NTNB vai abrir ou não. No nosso take aqui, a NTNB hoje estava em 5,5, depois foi para 5,6, 5,7, né, que essas semanas foram bem ruins. E a gente espera, dando a eleição e mostrando algum caminho, né, tendo a luz aí no fim do túnel, cara, normal isso daí cair para 5, cair para 4,5, quem sabe, tá? Então, já tem uma primeira compressão, que é bastante interessante. Além dessa primeira compressão, a gente tem uma segunda, que aí era o que eu estava falando, que é acima dessa NTNB, esse spread, né, de curva, eu vejo isso como um risco setorial. Se a taxa de vacância cai e o aluguel está subindo,
e liquidez está melhorando, e os fundos estão ficando mais diversificados, e você tem uma melhora desse mercado como um todo, em termos de investimento e ancoragem e tudo, cara, 2% para mim é alto, entendeu? Ainda 2% para mim é alto. Eu acho que 1,5%, a gente vai ver daqui 3, 4 anos, assim, sabe, tranquilo, assim. Se isso, enfim, der tudo certo, né? Eu acho que aí é a condição essencial, outubro dá certo, né? Então... tem esse fator também que eu não citei, que a taxa da NTNB longa também pode cair, né? Para manter esse spread menor, né? E você sabe qual que é o dado do mercado americano desse spread? Putz, eu não sei, cara. Até porque a taxa de juros lá sempre foi tão baixa, né? E os prêmios lá sempre foram tão baixos. Eu imagino alguma coisa bem próxima de, sei lá, talvez 1 na longa, né? 1, 2 no máximo. Porque, se eu não me engano, o dividend yield lá, normal, assim, em épocas boas, dá algo em torno de 4, 5% no máximo, tá? Então, o prêmio tem que ser algo em torno de 2 pontos. Eu imagino que deva ser também. Tá? Enfim, não sei, tem que ver. É outro mercado, né? Então, Gustavo, a gente vai chegando na parte aí final da nossa entrevista. Então, como padrão aqui, gostaria que você fizesse, né, como uma última pergunta, as tuas considerações finais, de repente algo que você acha relevante aí, que a gente não tenha comentado aí durante a entrevista. Olha, eu acho que o fundamental do nosso trabalho, da maneira como a gente está vendo aqui na XP esse mercado, é o seguinte: o mercado ele ainda é muito pequeno, neném, né? Assim, a gente comenta muito, e os fundos que são realmente grandes, bons, etc., e que tem gestor e que, né, tem tudo para ser um blue chip, não só eles estão aparecendo, como eles estão aí, mas eles não são maioria, né? Então, primeiro, monte a sua posição com muito cuidado, para você não ter dor de cabeça para frente também, né? Montando ela com cuidado e estando nos melhores fundos, longo prazo, ganho nesse mercado é algo dado, tá? Acho que isso não é segredo para ninguém que faz continha aí do setor imobiliário. A demanda tem que vir, e se não tem oferta, cai vacância, sobe aluguel, sobe valor de ativo também. Então, daqui para frente só tem upside, não tem downside para esses tipos de ativos que a gente estava conversando aqui. E a partir daí, aumentar essas posições, entender cada vez mais, e isso participar da carteira de investimentos, da maneira como é lá fora, inclusive, cara, isso para mim é consequência natural desse mercado, que inclusive tem um investidor que se profissionaliza cada vez mais, né? Um investidor que é muito parado, né? Poupança, umas coisas super diferentes, sai do banco, né? Vem para a XP e no final das contas, enfim, faz uma carteira de investimentos que pode ser muito mais interessante, né? Bom, legal, Gustavo, foi realmente muito interessante as informações que você passou, tenho certeza que a audiência vai gostar, então agradeço novamente aí a tua participação, espero que, de repente, no próximo ano a gente possa conversar novamente, já com uma outra perspectiva, né, 2019, então um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Thiago, e um abraço a todo mundo aí. Valeu, grande abraço, pessoal, até o próximo programa.